Tem a participação do Dr. André ao vivo aqui no programa, sempre para falar de um tema específico e importante e também para responder a dúvida, responder a sua pergunta. Esse é o tema que o Dr. André vai abordar hoje. Você sabe o que é a síndrome do dente gretado? Vou chamar o Dr. André porque é ele que vai trazer essa informação para você. Bom dia, Dr. André. Seja bem-vindo, Flaviano, viu? bom dia a todos. É um prazer te receber aqui ao vivo no programa, sempre para trazer uma orientação importante para a população. Exatamente, Flaviano. Bom, a gente vai falar hoje de um tema, né, que acho que eu não sei se eu já abordei alguma vez aqui, que é sobre a síndrome do dente gretado, né? A gente vai falar sobre esse tema que acontece com muitos pacientes e muitos pacientes não sabem que pode ter essa síndrome, né? E nós vamos abordar sobre ela. O termo gretado, gente, quer dizer fratura, fissura, né? Então, dente gretado são aqueles dentes que podem ter uma fratura mais superficial, pode ser uma fratura que seja possível a gente reparar, né? Ou pode ser casos que, infelizmente, o dente pode estar condenado, né? O que é condenado? O dente vai ter que ser extraído. Então, vai depender da localização e da profundidade dessa fissura ou fratura. Pode passar? Então, gente, um dos casos mais, vamos falar assim, simples, né? Que muitas vezes a gente tem que fazer absolutamente nada, é quando a fissura, ela acontece na parte mais superficial do dente, né? Então, geralmente pega a região de esmalte. Nesse incisivo central aqui, ó, a gente observa que tem uma fissura, né, que pega da borda incisal, vai até o colo do dente. Então é uma fissura que aconteceu provavelmente por algum trauma, né, ou pode ser por um trauma de uma queda que o paciente teve. Aparelho ortodôntico, né, muitos profissionais que usam aparelho ortodôntico metálico, quando vai tirar aquele bracket, puxa com muita força, pode acontecer isso aqui, né? E esse aqui é uma fissura que, se não tiver um acometimento estético muito grande, não há necessidade de a gente fazer nada. Só se o paciente estiver se sentindo insatisfeito, tem que fazer um desgaste nessa área e depois acrescentar uma resina. Mas, geralmente, não faz nada. Aqui na parte inferior, né, vemos um caso com várias microfissuras, muito comum, com paciente que já usou aparelho ortodôntico metálico, né, o fixo, e aí temos essas linhas de fissura, né? Então, geralmente, uma situação dessa, a gente faz o quê? Preservação. A gente acompanha o paciente e vê se essas fissuras podem aumentar. Pode passar? Aqui também outro caso, né? Do incisivo central, né? A gente vê uma fissura também, pegou bem na parte da frente. É igual a gente já comentou aqui, muito característico, assim, que já usou aparelho fixo, né? E, às vezes, quando a linha fica mais escurecida, como a gente vê aqui, às vezes é por alguma pigmentação, algum alimento que a pessoa ingere, fumante também. Aí, quando pega a estégia, a gente tem que, felizmente, fazer um desgaste nessa área e aplicar uma resina para a gente conseguir maquiar, né? A gente conseguir tampar essa linha escura. Pode passar? Aí, quando nós temos áreas que, infelizmente, a fratura ou a fissura, ela acomete a região de raiz de dente, quando nós temos essa imagem, é o que? Não tratável. A gente não consegue tratar a fissura nessa área porque a gente não tem acesso a essa região. Porque tem que imaginar que aqui temos um osso, né? Geralmente o osso cobre essa área da raiz do dente, tem gengiva. Então, a gente não tem como tratar. Aí, numa situação dessa, o tratamento o que é? É fazer a extração daquele dente e planejar um implante, né? Agora, quando a fissura acomete somente a parte da coroa do dente, aí é tratável. Porque a gente tem um livre acesso dessa região. Ou a gente vai fazer alguma restauração, ou se aquela linha de fissura ou fratura, ela cometeu uma área do dente, né, tipo uma cúspide do dente, a gente vai ter que remover aquela cúspide, fazer uma peça ou alguma restauração. Então, cometeu área de raiz de dente, não tem como tratar. Se for na parte de coroa, geralmente é possível. Pode passar? Então, gente, aqui, mostrando uma área que não é tratável, né? Isso aqui é um paciente que foi fazer tratamento de canal. Na hora que a gente fez o acesso, fez o isolamento, o que aconteceu? A linha de fratura do dente do paciente pegava a raiz do dente dele. Então, essa linha que está mostrando aqui, ó, pegava de cima, vinha aqui embaixo, ela entrava lá dentro do canal, depois voltava aqui, quer dizer que é uma linha que estava fraturado, inclusive, a raiz do dente, como a gente mostrou naquele desenho anterior. Então, é um dente, não tem como a gente fazer nenhum tratamento, tá? Infelizmente, a extração dentária. E lembrando, gente, que muitos casos de fratura e fissura é também ocasionado pelo bruxismo. Então, tem muitos pacientes que têm bruxismo, tem apertamento, tem ranger de dentes, pode ocasionar uma situação como essa aqui. Pode passar. Aqui no outro caso, né, o paciente já tinha tratamento de canal, não era o paciente precisava tratar canal,
O paciente já tinha tratamento de canal, quando a gente tirou a restauração aqui por cima, dava para ver nitidamente a linha de fratura. A gente quase chegou a pedir um exame de tomografia, que é um exame que a gente geralmente pede para casos de fissura, caso de fratura de dente, mas nesse caso nem foi necessário, a gente conseguiu ver a linha certinha da fratura. Então, infelizmente, era um dente, não tinha como fazer tratamento. Era necessário, infelizmente, fazer a extração desse dente. Pode passar. Aqui, né, um caso também que, infelizmente, o paciente perdeu o dente, paciente bruxista, paciente que tem apertamento dentário muito severo, né, a gente nota que os dentes têm até já alguns desgastes, né, e aqui foi muito nítido, aqui nem precisou fazer nenhum exame de imagem, né. Na hora que o paciente chegou no consultório, ele achou que tinha, né, quebrado a resina dele, quando ele chegou, estava essa fratura extensa, né, acometeu até a região lá de baixo da raiz do dente do paciente. Então, a síndrome do dente gretado nada mais e nada menos que uma fratura do dente. A gente mostrou fraturas mais simples, né, ali na região de esmalte, né, fraturas fáceis a gente resolver, e esses casos aqui, infelizmente, o dente está condenado, né, não tem como a gente passar uma colinha, grudar isso aqui de novo, que não vai resolver. Tem que, infelizmente, extrair o elemento. Pode passar? E aqui, só para mostrar, né, em casos que a gente consegue avaliar por meio de radiografia, né, aqui uma fratura em raiz dentária, né? Então aconteceu, a raiz do paciente foi literalmente partida no meio, né? Não é fácil a gente conseguir uma imagem radiográfica assim, porque tem que coincidir muito o feixe radiográfico além de fratura, mas é um caso que não tem como ser tratado, não tem como a gente colar essa raiz do paciente. Infelizmente, isso aqui é um tratamento que vai ter que ser extrair o dente do paciente e colocar um implante. E olha que a parte que foi feito o canal ficou muito bem feita, só que o dente fraturou. Pode passar? E uma última imagem, né, aqui um caso também, a gente também consegue descobrir se o dente está fraturado ou não através de exame radiográfico, né? Como a gente observa, o paciente tinha uma peça metálica, né, por cima, um pino metálico, e onde nós temos a fratura desse dente, a fratura está bem aqui, ó, né? A gente vê até uma linha escurecida bem ao redor da raiz do dente, o paciente geralmente já com sintomatologia, né? Se a gente olhar por cima do dente, o dente aparentava normalidade, só que a gengiva inchada, uma perda óssea enorme do dente e a linha de fratura aqui, né? Então, é uma situação que não tem como a gente tratar. Tem que extrair o dente e depois planejar fazer implante. Aí o doutor André trazendo a informação para você ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, né, sobre esse assunto importante, né? Inclusive, a gente tem que sempre reforçar aqui, né, doutor André, como identificar o problema, né? É algo que a gente tem que frisar bem, né? Exatamente, Flaviano. A maioria das pessoas, se a gente pegar uma avaliação que a gente faz na boca de todos os pacientes, todo mundo vai ter uma linha de fissura ou linha de fratura, no mínimo em esmalte, né? Que são aquelas linhas que a gente comentou no início da minha apresentação. São aquelas linhas bem tênues, que às vezes não tem sintomatologia, não tem desconforto. Se for uma linha mais escurecida, pode cometer a parte estética, a gente tem que fazer algum procedimento restaurador ali, mas todo mundo tem alguma linha de fratura em algum dente. Igualzinho a gente comentou, quem já foi paciente de ortodontia, usou aqueles aparelhos metálicos, geralmente quando o ortodontista vai tirar o aparelho e não tiver cuidado, ele pode causar aquelas linhas de fratura. Agora, os casos mais complexos são aqueles que a gente mostrou no final, quando o dente realmente está totalmente fraturado, não tem como fazer tratamento, está muito associado com o paciente tem bruxismo, né? Pessoas que têm muito apertamento de dente, por incrível que pareça, pode fraturar um dente. Se a pessoa tiver um grande apertamento e se também não usar uma placa protetora. A gente tem sempre que falar sobre esse tema, eu gosto muito, o doutor André sempre traz aqui algumas informações importantes sobre o tratamento desses tipos de problemas, mas aí a gente tem que sempre puxar para esse tema que é a prevenção, né? Exatamente. Tem como prevenir nesse tipo de problema aí, doutor André? Tem como prevenir. Quando o paciente chega no consultório, a gente observa essas linhas, por exemplo, de fratura, o paciente às vezes já fez tratamento de canal algum dente, tem uma peça grande ali metálica, e a gente detecta que o paciente tem alguma parafunção, como uma questão do bruxismo, a gente sempre orienta o paciente a fazer uma placa protetora. Nós já tivemos caso consultório de, infelizmente, o paciente perder 1, 2, 3 dentes por causa de bruxismo, que é a síndrome do dente gretado. O paciente chegou a fraturar o dente por causa de apertamento. E se o paciente usar uma placa protetora, uma placa de bruxismo, evita que aconteça uma situação como essa. Essas linhas mais tênues aqui, até inclusive com o passar dos anos, os pacientes, claro, vão ficando mais velhos, é normal ter uma trinca, uma fraturinha bem tênue, não acometendo nada em relação à sensibilidade,
a estrutura dentária, não tem problema. A questão são aqueles casos mais complexos. O telefone está na tela porque ele fica sempre disponível para participação da população, 99326228. Aí eu tenho até a participação da Flávia aqui da Vila Belo Horizonte. Ela está perguntando o seguinte, doutor André, o clareamento caseiro, ele pode causar esse tipo de problema? Não, graças a Deus não. Não tem ligação nenhuma. Não tem ligação, tá, gente? O clareamento, ele é um procedimento químico, né, em que o gel clareador, que é a base de peróxido de hidrogênio, ele vai penetrar nos tubos dentinários do dente, vai ter uma reação química, que é uma reação de liberação de oxigênio, e aí vai ter um processo de clareamento. O dente vai ficar com uma tonalidade mais branca. Mas ele não vai deixar trinca, fissura no dente, não. Então não tem associação de clareamento com isso aqui, não. A fissura que a gente comentou aqui hoje está muito associado com trauma. Então, vamos falar assim, são mini pancadas que o dente vai sofrendo ao longo do tempo, que pode acontecer essas fissuras mais tênues, ou pode acontecer, como a gente mostrou aqui, de dente fraturar por completo. E a dica, gente, que a gente sempre traz aqui, né, antes de qualquer procedimento, orientação do profissional. Exatamente. Vai fazer um clareamento caseiro, por exemplo, tem que ter orientação do profissional, né, André? Exatamente. Flavinha, a gente vê muitos casos de paciente que compra aquelas moldeiras de internet, né? Aí coloca na água, ela vai ficar mole, leva na boca para fazer o molde da boca. É perigoso, gente, porque a moldeira que a gente, vamos falar assim, a gente não orienta a pessoa a adquirir, essas moldeiras feitas em água, né, em internet, elas não têm uma boa adaptação. Quando você coloca o gel clareador ali dentro, ele tem risco daquele gel extravasar. E aí vai acontecer o quê? Se o gel pega na região da gengiva, pode causar isquemia, pode causar queimadura, né, porque o gel não foi feito para ter contato com a gengiva e sim com o dente, e aí a pessoa pode, né, investir naquele produto e não ter um bom retorno. Então, pegando o gancho em relação ao clareamento, a gente indica fazer em consultório, porque lá a gente faz o molde personalizado da boca do paciente, a moldeira é feita para aquele paciente, aí evita a gente ter situações, né, desagradáveis. Por isso que os contatos do Dr. André estão aí na tela, né? Porque se você tem alguma dúvida, precisa de uma orientação adequada, é só fazer contato, ele está sempre disponível para atender você. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Flaviano. Eu te agradeço. Até semana que vem. Até a próxima semana. E eu reforço que a participação do Dr. André fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br e também nas redes sociais do Sistema MPA de Comunicação. É sempre a oportunidade de você ficar bem informado por dentro de tudo que é destaque aqui na cidade e na região. Fica sempre também disponível para você a participação dele lá na rede social, lá no Instagram da TV Candidez. TV Candidez Oficial. É só seguir a gente, viu?